Olá, vai fazer a segunda fase do 31º Exame da Ordem neste final de semana? A sua área de Direito Penal, sabe qual a peça pode cair na sua prova? Fique comigo neste vídeo que te mostrarei valiosas informações a respeito de uma provável peça, no caso, ou memoriais de defesa. Vamos para o vídeo? Bom, pessoal, meu nome é Karen, eu sou advogada. Este é o canal Conectados Jobs e Karen. Aqui nós trazemos informações, dicas e conteúdos a respeito de concurso público com o Jobson e eu a respeito do exame da ordem. Então, antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like pra gente e siga-nos também no Instagram. Lá no Instagram a gente tem dicas diárias a respeito de concursos e da OAB. Vou deixar aqui na descrição o link para ter acesso ao nosso Instagram. Então, neste segundo vídeo, vamos falar a respeito da peça processual Memoriais de Defesa. Mas atenção, pessoal, é memoriais de defesa que eu vou falar. Nada impede que a FGV cobre de você um memorial de acusação. Neste caso, você estaria advogando para a vítima e não para o réu. Então, partimos agora para as dúvidas a respeito desta peça. Vamos lá? Primeira dúvida, como nós devemos escrever na peça? É memoriais, memoriais de defesa, alegações finais na forma de memoriais, como deve escrever? Então, aqui não importa, todas essas formas vão ser pontuadas, pessoal. Memoriais, memoriais de defesa, alegações finais na forma de memoriais. Mas assim, eu particularmente acho que para ficar mais bonitinho, mais certinho e que a FGV adora uma coisa completa, correto seria vocês colocarem alegações finais na forma de memoriais. Mas assim, pessoal, se você se esquecer no dia da prova ou acabar colocando só memoriais de defesa, não tem problema, a pontuação vai ser dada do mesmo jeito, mas assim, isso é uma forma só assim de capricho para deixar a coisa mais completa. Vamos agora para o segundo questionamento. Segunda dúvida, como são os memoriais? Os memoriais, pessoal, é uma peça simples que não cabe interposição, até porque ela é endereçada para o próprio juiz da causa. É uma peça cabível tanto para a acusação quanto para a defesa, e neste caso nós vamos focar na defesa. É uma peça muito importante, pessoal, porque nela você vai ter que alegar muitas teses defensivas, seja para absolver o réu, seja para amenizar a situação dele, diminuindo pena, e isso nós vamos ver nas próximas informações. Terceira dúvida, como saber que a situação problema traz que você precisa fazer um memoriais? Como eu já disse anteriormente, essa é a oportunidade que você vai alegar várias teses defensivas. Por quê? Porque essa é a última oportunidade, tanto do réu quanto da acusação, fazerem todas as alegações antes do juiz sentenciar. Então veja, você deve observar se na situação problema descreveu que já houve instrução criminal. Mas o que é uma instrução criminal? Instrução criminal é a fase em que o juiz colhe todas as provas, ouve testemunhas e reúne elementos para absolver o réu ou condenar o réu na sentença. Viu que teve instrução criminal? Agora você deve se atentar se houve ou não a sentença do juiz. Caso não tenha ocorrido, o juiz não tenha dado a sentença ainda, então será cabível ou memoriais de defesa. Então, resumindo, houve uma denúncia ou queixa-crime, juiz mandou citar o réu, apresentou resposta à acusação, houve instrução criminal, colheita de provas, foram ouvidas as testemunhas, o juiz não deu sentença ainda, caberá memoriais de defesa. Quarta dúvida, como é a estrutura de um memorial de defesa? Então, pessoal, a estrutura é bem simples, é da mesma forma que a resposta à acusação. Eu já fiz um vídeo anterior tratando de resposta à acusação, vou deixar aqui no cantinho para vocês terem acesso. E assim, é basicamente o quê? Endereçamento, preâmbulo, parte dos fatos, dos direitos, dos pedidos e o fechamento da peça. Nesse caso, é da mesma forma. Eu vou entrar com vocês agora parte por parte e vou explicando. Quinta dúvida, como fazer o endereçamento dos memoriais? Bom, pessoal, aqui novamente eu falo. É basicamente a mesma da RA. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara tal, da comarca tal, do estado tal, atentar para ser justiça comum ou justiça federal.
Sexta dúvida, como é o preâmbulo dos memoriais de defesa? Então, basicamente é a mesma coisa da resposta à acusação, mas assim, você tem que se atentar porque a fundamentação é diferente. Você vai apresentar um memoriais ou você vai apresentar uma alegações finais na forma de memoriais, então ficaria fulano já qualificado nos autos do processo crime, número tal, que lhe move a justiça pública, por meio de seu advogado, que esta subscreve. Não precisa colocar procuração em anexo igual a RA, porque já subentende-se que o advogado entrou no processo. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar memoriais de defesa ou alegações finais na forma de memoriais, com fulcro no artigo 403, parágrafo 3º do CPP, pelas razões de fatos de direito a seguir expostas. Então, nessa parte é basicamente a mesma coisa e é bem simples. Vamos para o próximo. Sétimo questionamento, a parte dos fatos. Aqui eu reitero para vocês, faça uma coisa resumida, não consuma sua linha, não consuma seu tempo, o examinador não vai te dar muitos pontos ou nem sequer pontuar, ele vai, então não perca tempo aqui. Então é simplesmente isso, pessoal. Oitavo questionamento, a parte dos direitos. Aqui, tomem cuidado, prestem atenção, dê tudo de você na peça, porque é aqui que você vai ganhar os pontos. Aqui a gente conta com uma estruturação nessa parte do direito da mesma forma que na RA. Nós vamos alegar primeiro as preliminares, depois as teses de mérito e depois as teses subsidiárias de mérito. Fique aqui e preste atenção, porque nas teses subsidiárias de mérito, no memorial de defesa, tem algo a mais que você precisa saber. Então, neste momento, vamos alegar as preliminares, que são eventuais nulidades ou extinção da punibilidade que você pode alegar em favor do réu. Partindo disso, nós vamos agora para as teses de mérito. As teses de méritos, assim também como na RA, nós vamos alegar eventuais excludentes de ilicitudes, excludentes de culpabilidade, ou se o fato é considerado atípico. Então, assim, nessas teses de mérito, você vai observar tudo que pode levar a uma absolvição do réu. Preste atenção nessa situação. Essa absolvição do réu é diferente da RA, no caso na fundamentação. Quando chegar na parte dos pedidos, eu vou explicar melhor para você. Vamos entrar agora nas teses subsidiárias de mérito. Elas não podem faltar nos memoriais de defesa, pessoal. Diferente da resposta à acusação, em que você pode alegar uma desclassificação, aqui no memorial de defesa, além da desclassificação do crime, você pode alegar que você quer que a pena seja aplicada de tal forma. Por exemplo, você vai usar a dosimetria da pena, você se lembra? Primeira, segunda, terceira fase, você vai ter que aplicar. Na primeira fase, você vai ver se existem circunstâncias que fazem a pena subir além do mínimo. No caso, como você é a defesa, você vai falar que não tem circunstâncias para passar do mínimo a pena na primeira fase. Na segunda fase da dosimetria da pena, você vai ver se existem atenuantes ou agravantes. No caso, como você vai ser da defesa, você vai observar se tem as atenuantes para ajudar o réu, né? E agora, na terceira fase da dosimetria da pena, você vai observar se houve majorantes e minorantes. No caso, você vai se atentar, como você é da defesa, se tem as minorantes para você alegar. Conforme for o crime, vai lá no vadimeco, vê a pena mínima e a pena máxima. Por quê? Porque nessa fase da dosimetria da pena, você vai ter que fazer os cálculos e falar assim para o juiz. Juiz, eu quero que você aplique esta pena, porque como você é da defesa, você vai fazer de tudo para que seja a menor pena possível. Por quê? Neste caso, você aplica a dosimetria porque, assim, como é a última parte, a última oportunidade que você pode defender o réu antes da sentença, você deve alegar tudo. Então, passada a dosimetria da pena, nós vamos observar agora em qual regime ele deve iniciar o cumprimento de pena, se é no aberto, no semiaberto ou no regime fechado. Você vai, neste caso, sempre tentar alegar para o aberto ou semiaberto, né? Mas para isso você tem que ter uma fundamentação, observar uma fundamentação na situação problema que possa te trazer a possibilidade de ser um regime aberto ou semiaberto. Então, pessoal, vamos dar uma resumida aqui para encaixar bem na sua cabeça. Nessa parte do direito, nós temos as preliminares,
as teses de mérito e as teses subsidiárias de mérito. Preliminares, nulidades e extinção da punibilidade. Teses de mérito, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, o fato é atípico. Teses subsidiárias de mérito, você deve aplicar a dosimetria da pena, falar para o juiz qual a pena que você quer que seja aplicada, o regime inicial e, além do mais, se cabe a substituição ou a suspensão da pena. Nona dúvida, como é feito os pedidos do memoriais de defesa? Então, aqui não tem dúvida, é como na RA. Então, assim, o que eu peço para vocês é se atentarem na organização. Tudo que você alegou primeiro como tese defensiva, procure fazer como primeiro pedido. Segunda tese defensiva, segundo pedido. Nesta parte, observe o seguinte. Se você alegou alguma tese de mérito ou por excludente de ilicitude, culpabilidade, seja pelo motivo que for, você quer que o réu seja absolvido, neste caso, no memorial de defesa, você deve fundamentar no artigo 386 do CPP. Observe, não é igual na resposta à acusação, que é o 397, aqui é o 386. E além disso, você deve observar qual o inciso correspondente àquela tese de mérito alegada. Então, assim, essa é a única peculiaridade dos memoriais de defesa em relação ao pedido de absolvição. A fundamentação vai ser diferente da RA. Atente-se para isso. Então, agora a gente entra no fechamento da peça. O que deve ser colocado? Local, data, advogado, OAB. Aqui, pessoal, atentar para o prazo das alegações finais na forma de memoriais, que é de 5 dias, diferente da RA, que é de 10 dias. Neste caso, você vai datar do último dia do prazo. É o mais comum de ser pedido, date do último dia do prazo. Não invente nome, não coloque seu nome, não invente número de OAB, escreva simplesmente. Como eu já disse no vídeo anterior, não coloque o local também, porque não necessariamente no local onde você vai estar peticionando é no local que ocorre o processo. Então, escreva local, data, mencionar o último dia do prazo, advogado, escrever advogado, OAB número 3 pontinhos ou só OAB. Então agora, finalizando todos os questionamentos, espero ter ajudado vocês. Falei aqui de uma maneira breve e resumida, não entrei muito nas teses defensivas, até porque uma hora dessa vocês já sabem todas as teses defensivas, o que alegar. Este vídeo também ficaria muito comprido. Então assim, pessoal, venho pedir de novo para vocês, deixe seu like, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, siga a gente também no Instagram. Eu vou trazer mais vídeos a respeito da OAB. Vamos terminar agora a segunda fase, que acontece no dia 6. Eu vou começar a falar a respeito da primeira fase, de como pode ser seu estudo para a OAB e várias informações. Vamos ver agora o que a FGV tem a nos mostrar, né, no dia 6 de dezembro. Então, eu acredito que sejam essas duas peças, a RA que eu mostrei no vídeo anterior e o memorial de defesa que eu demonstrei para vocês nesse vídeo. Mas assim, a FGV a gente pode esperar de tudo. Mas vamos torcer que nesse ano difícil a FGV tenha amolecido o coração e as coisas sejam um pouquinho mais simples, né? Então, tchau, pessoal!